Oi! Oi! A paz, boa noite! A paz, a paz. Tudo Gente, a bem? Margarete é uma querida amiga. Nós nos conhecemos em 2017, né, Margarete? Foi. No Tempo curso bom. da PEC, gente. A PEC é uma benção. A PEC me deu muitos amigos, né? Que eu louvo a Deus pela PEC e pela vida de cada amiga, né, que a PEC me deu. Então, nos conhecemos em 2017, né, Margarete? É Fomos aí, verdade. amigas de turma e hoje é um privilégio muito grande poder ter a Margarete aqui com a gente, participando. E eu creio que vai ser uma grande bênção tudo aquilo que ela tem para nos ensinar, né? Para nos falar nessa noite, porque a experiência, né, Margarete, você tem. E, então eu sei que vai ser muito bom. Eu estou aqui ansiosa para te ouvir, viu? Na Ah, que expectativa. bom. Que bom. Eu também estou muito feliz mesmo com o convite que você fez, pelo tempo que a gente se conhece, né? Que foi precioso. A nossa turma era muito especial, né? A gente fez Verdade, realmente melhor turma de todas. a melhor. Sempre falo isso. Mas realmente, os professores também falam, e realmente a gente fazia amizade ali fácil, fácil, né? Foram amizades que foi ficando ali ao longo do tempo. E eu lembro que a gente conversava, às vezes, no final da turma e tudo, e eu lembro, assim, de você, uma pessoa mais quieta, mais Concentrada. introspectiva, muito concentrada, escrevendo tudo, e daqui a Exatamente, pouco você até hoje. Ó, escreva tudo. é uma delícia. E você, assim, se transformou numa evangelista de ponta, uma organizadora primorosa nesses cursos, não só presenciais como online, que eu acho uma verdadeira bênção. Desde o início eu te acompanhei nos cursos e eu escrevia também tudo, né? Assim, eu dei tudo escritinho assim, de cada palestra, os palestrantes assim maravilhosos e divulgava também, porque eu falei, gente, curso Verdade. bom a gente tem que divulgar, né? Tem que botar para frente. Principalmente nessa época de pandemia, eu achei que foi tudo de bom mesmo, né? Verdade. E, Duas então, oportunidades maravilhosas, né, que nós tivemos para aprender muito. Não é pouco, não, é muito. Muito foi muito bom, aprendizado. Muito bom. foi muito bom. Margarete, eu vou Oi, então, para a gente começar, né? Deixa tá eu só bom. vir aqui se me perguntaram alguma coisa em relação ao sorteio. Gente, o sorteio é para as pessoas que estão participando da conferência, tá? Então, eu estou vendo aqui quem está participando. Aí, no final, eu vou pedir para que vocês coloquem, não precisa ser agora, porque agora eu não vou conseguir acompanhar os comentários, porque vai ter muito comentário ainda. Então, lá no final, eu vou pedir para que vocês coloquem o eu quero. Não é agora, depois. Porque aí eu vou sortear somente aqueles que colocaram eu quero, porque tem pessoas que não querem fazer, né? Então, para eu não perder tempo sorteando todo mundo, eu vou sortear somente aqueles que querem, ok? Então, no final da palestra, quando eu estiver quase dando tchau, aí eu vou fazer o sorteio, tá? Então, fica aí ligado, porque aqueles que na hora não colocaram eu quero, não vão ser sorteados, tá bom? Então, serão só para aqueles que estarão online. E agora eu vou, então, orar pela Margarete, tá? Pessoal, para que a gente possa começar, porque esse evento é um evento do Senhor, para o Senhor. Então, vamos orar, agradecer a Ele mais uma vez. E gratidão nunca é demais, né? Ainda mais para o nosso querido amado Deus. Oremos. Amém. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui juntos, ó Pai, tendo essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu nessa noite, também hoje à tarde. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, por esses momentos, Pai. Muito obrigada por cada aprendizado, Senhor, que nós recebemos aqui. Ó Pai, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem separado, ó Deus, todos aqueles que estão aqui nos assistindo, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor abençoe a cada um, Senhor, daqueles que estão nos assistindo, ó Pai, e também aqueles que virão assistir depois. Ó Deus, que haja um despertamento, Senhor, nos corações, através dessa conferência, Pai.
Ó Deus, que haja capacitação, Senhor, dos ouvintes, ó Pai, através de cada palestrante que estará aqui ministrando, Senhor, no seu tempo. Ó Deus, queremos colocar diante de Ti nesse momento, ó Pai, a Tua filha, a Tua serva, Senhor, a Margarete, que o Senhor esteja abençoando a Margarete, ó Pai, nesse tempo que nós teremos aqui juntos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor abençoe a Margarete em tudo que ela vir a falar, Senhor, nessa noite, ó Pai. Abençoe a tua filha, Senhor, nesse momento. Abençoe a tua vida, Senhor, o teu ministério, a tua família, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Eu vou me retirar, que agora é com você, tá bom? Vou colocar aqui o slide para você, só um momento. Vou botar aqui. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários, que depois a Margarete vai responder. Certo, Margarete? Isso, né? Okay. Tá bom. Aí depois ela vai estar respondendo a cada um, tá? Aqui mesmo na página. Joia. Tá bom. Deus te abençoe, irmã. Obrigada, amém. Então, pessoal, o meu nome é Margarete Neves de Marré. Eu moro em Niterói desde que eu nasci, uma cidade que eu amo de paixão. Sou membro da Igreja do Ministério Apostólico Terra Santa, que fica em Niterói, no Fonseca, que é uma bênção de igreja. E eu me graduei em pedagogia. E logo depois eu fiz algumas especializações. Como eu sempre trabalhei em empresa, eu fiz inicialmente a pedagogia empresarial, porque dava um embasamento para aquilo que eu já trabalhava, que era na área de treinamento. Depois eu fiz a de planejamento, implementação e gestão de curso à distância, que também era uma realidade na empresa, e depois eu vi também nas universidades, nas escolas, como a gente vivenciou esse ano, né, os professores e toda a equipe pedagógica escolar teve que conhecer a questão da tecnologia para poder ministrar as aulas. E depois, quando eu saí da empresa, eu comecei a dar aula particular e percebi uma série de dificuldades nas crianças de várias idades, e eu fui fazer a pós de psicopedagogia institucional e clínica, onde você pode atuar dentro da escola, em clínica ou em outros ambientes, onde a pedagogia ela atua, está presente, e você tem dificuldades, transtornos, distúrbios que afetem a aprendizagem. É um curso também interessante para quem é da área e gostaria de se aprofundar nessas questões de dificuldades e transtornos da aprendizagem, inclusive para quem trabalha apenas na igreja, para te dar um embasamento e você poder trabalhar, reconhecer algumas questões dentro da sala de aula com as crianças da igreja. Pode passar, Monique. Como o assunto é EBD infantil e de adolescentes, eu quero dizer que eu sou fruto da escola dominical, da escola bíblica dominical infantil. Eu nasci também na igreja, minha mãe levava a mim e as minhas irmãs, e eu era uma criança muito agitada, muito, muito, muito mesmo. Então a gente tinha o momento do culto, no início, e tinha um intervalinho e depois a escola dominical. A minha igreja é essa que eu postei aqui, que está do lado, a Igreja Metodista do Vital Brasil, em Niterói. E tudo que eu queria era, quando terminava o culto, ficar brincando ali fora, né? E era extremamente agitada. Até que um dia, logo no início, um senhor me levou até uma classe que era de jardim e tinha uma senhorinha, uma voz super doce, dando aula com flanelógrafo. E eu me apaixonei pelo flanelógrafo. Ela conseguiu me integrar ali naquela sala, me pedindo ajuda, e eu gostei muito daquele ambiente da sala de aula, né, com o flanelógrafo. Então, logo no início da minha adolescência, eu comecei a dar aula na minha igreja, e na época só tinha mesmo o flanelógrafo, a revista e nada mais. E você com a criatividade que Deus te dava, porque não tinha
os recursos que a gente tem hoje, não tinha internet, não tinha celular, não tinha absolutamente nada do que a gente tem hoje. E a supervisora dizia, eu quero uma aula com excelência. Então, a gente preparava realmente dentro daquilo que a gente tinha uma aula com excelência, com turmas grandes e tudo. E quando chegou em 2017, eu fiz o curso da PEC, já conhecia há muito tempo, e foi um curso precioso, como a gente colocou no início, né? Eu recomendo quem quer aprender, se aprofundar. Eles têm o curso básico e o curso mais avançado, de 1 ano cada um, e ele realmente ensina assim, os detalhes para todas as faixas etárias, uma série de coisas que realmente eles têm muita habilidade, muita competência para fazer. E desde então eu fui coordenadora do Ministério Infantil em outra igreja, professora de jardim em outras classes, mas a que eu gostava mais era o jardim. E atualmente eu sou assistente de coordenação do Ministério Infantil da minha igreja. Nunca dei aula em escola secular, só entrei em sala de aula para fazer estágio e vi muitas coisas interessantes ali. E às vezes a gente utiliza até algumas coisas dentro da igreja, né? Com toda a parte pedagógica também da faculdade, né? Isso tudo eu estou colocando para dizer assim, Deus chama pessoas assim, às vezes que são improváveis. Não é a quantidade de cursos que você tem, nem a quantidade de títulos, nem a quantidade de anos que você trabalha com criança, que vai fazer você trabalhar bem na escola dominical ou com uma classe de crianças dentro da igreja. Deus ele chama e vai capacitar você muito além de qualquer curso que você vai fazer e vai te enviar, se você assim quiser se disponibilizar, se colocar na mão dele e quiser fazer o trabalho. E depende se você tem curso ou não, né? Eu não tive tanta experiência assim com criança, não tenho filho, filha, então poderia me achar incapaz para fazer isso. Mas Deus chama de outra forma e nos capacita de uma maneira muito tremenda e muito além daquilo que a gente faz em termos teóricos, né? Pode passar. E eu venho já com esse versículo que é bastante conhecido, que diz: o que ensina esmere-se no fazê-lo. Romanos 12, 7, parte B. Mas eu sempre ficava intrigada com essa palavra esmerar-se. E aí eu fui ao dicionário, Aurélio, da onde eu tirei esse significado. O que significa esmero? É o cuidado excepcional em qualquer serviço, em qualquer trabalho. Você fazer algo com apuro, correção, perfeição, requinte. E esmerar-se quer dizer você adquirir ou mostrar esmero em alguma coisa, esforçar-se por fazer as coisas com perfeição, ser o mais correto possível, aplicar-se, aperfeiçoar-se. Quando eu li, eu fiquei muito impactada com essa palavra, porque por conta dessa questão de ser um cuidado excepcional, não é um cuidado comum, normal, de preparo de alguma coisa ou de execução do ensino propriamente, mas é algo excepcional, vai muito além do normal. E quando eu vi o significado de esmerar-se, quer dizer que é um processo, você vai estar se aperfeiçoando, você vai estar se esforçando para fazer da melhor maneira possível. A sua intenção tem que ser essa. Não se trata de você ser perfeccionista ou não, mas é a sua intenção, o seu fazer tem que ser esse, de fazer algo melhor possível, o mais perfeito possível. Isso é só para a gente pensar como a gente pode fazer da melhor maneira possível mesmo. A classe do jardim, que vai de 4 a 5 anos, para mim é uma das classes, uma das faixas etárias mais ricas que tem para você preparar e ministrar uma aula. E eu digo isso porque você tem 1000 opções para fazer e aplicar em todas as etapas da aula. Tem muita gente que fala, mas eles não leem e não escrevem. Eu acho que é a única coisa que eles não fazem, né? Até que hoje em dia estão até fazendo mais cedo. Mas, fora isso, as opções são inúmeras, são muitas. A gente vai ver aqui
durante essa palestra. E falando sobre a faixa etária propriamente dita, que é de 4 a 5 anos, pedagogicamente, a classe seria essa faixa etária mesmo. Só que a realidade da nossa igreja ela é muito diferente dessa. A gente não consegue, muitas vezes, colocar exatamente como é, pedagogicamente falando. Então, geralmente é de 4 a 6, tem igrejas que até de 3 a 5 ou 3 a 6, depende da quantidade de sala, de professores, uma série de coisas. Então, o que a gente vai fazer aqui é trabalhar com a faixa etária de 4 e 5 e sempre colocando as dicas e conselhos para a criança de 6 anos que vai estar nessa classe também. Vou falar as características em 6 pontos básicos rapidamente. A primeira é fisicamente. Como é que essa criança é? Essa faixa etária ela é extremamente ativa, movimentada. Até porque toda a musculatura dela, a parte óssea, ela está em solidificação, está crescente. Isso quer dizer que a sua aula também tem que ser movimentada. Eles apresentam uma parte de motricidade ampla, que é a parte da musculatura dos grandes membros, muito desenvolta. Então, eles gostam mesmo de andar, de correr, de pular, de subir. Se você deixar as crianças soltas dentro da sala, eles sobem no teto rapidamente. E estão também refinando a motricidade fina, que é dos dedos e das mãos. Então, eles gostam de pintura, de colagem, de recortar e fazer sozinho, porque eles estão refinando isso aí. Essas atividades precisam ser coordenadas e ter propósito. Não é pular por pular, não é cortar por cortar, simplesmente porque eles têm essa característica. E também intercalar momentos de descanso, porque eles também se cansam já que se movimentam tanto. Mentalmente, eles são extremamente perguntadores e curiosos. Então, é a idade dos porquês o tempo todo. Isso facilita muito o aprendizado, mas você tem que estar preparado para dar respostas simples, porque eles são imaturos para respostas muito complicadas. Se você der uma resposta complicada, eles vão fazer mais algumas perguntas. Entendem tudo literalmente. Então, muito cuidado na hora que você for contar a história, que você for explicar algum termo, que você for se comunicar com a criança, porque eles não entendem expressões figuradas de duplo sentido, eles vão ficar pensando naquilo sem entender. E confundem também um pouco a realidade com a fantasia. Isso é uma coisa própria dessa idade, porque é uma idade onde a fantasia caminha muito com eles, então eles falam um pouco da vida deles, do que é real, e misturam um pouco da fantasia. Próximo. Socialmente, eles gostam de atividade em grupo. Isso também facilita muito estarem em classe. Então, é onde as amizades significativas começam a aparecer. Então, eles têm aquela coisa do amiguinho, da amiguinha, eles querem ver e tudo. Eles começam a aprender a ouvir, a esperar a sua vez para falar, para compartilhar os seus pertences, porque eles estão saindo daquela fase do maternal, onde eles eram os reis e rainhas da casa, da escola, e eles podiam gritar, e sempre tinha alguém para acolher, para fazer por eles. Então, ali eles começam a ver que tem que ter limite, que cada um também tem sua vez. E eles ficam lutando entre um sentimento egoísta, que era próprio do maternal, e uma necessidade de fazer parte do grupo. Eles querem fazer parte daquele grupo. São muito amorosos, muito afetivos, gostam de beijar, de abraçar, de agarrar a perna da gente, né, quando são pequenininhos. Então, são muito, muito afetivos mesmo. E são imitadores dos adultos, no caso do comportamento das crianças. Eles gostam muito de imitar, às vezes, o trabalhinho que eles fazem. Eu até tinha separado um aqui, que foi feito no início do ano. Não sei se dá para ver aqui. Mas crianças de 6 anos, 6 para 7, eles fizeram igualzinho, igualzinho, igualzinho. E eu falei assim, vocês não querem fazer nada diferente? E eles falaram, não, estou esperando o lápisinho, inclusive, dele para fazer igual. Então, eles têm essa coisa da imitação. E são participativos também, gostam de ajudar na sala, aquela coisa do ajudante do dia, funciona, que é uma beleza para eles. Emocionalmente, eles são muito sensíveis, muito, muito amorosos, muito sensíveis também. E eles gostam de ser acolhidos, querem ser acolhidos e aceitos, né, naquele grupinho ali.
e são intensos em tudo o que fazem, nas amizades, na confiança que depositam em você, nos sentimentos, são muito intensos. Isso também é muito bom para o aprendizado, porque se você prepara bem a aula, todas as partes que compõem a aula, eles estão ali absorvendo de forma muito intensa, eles estão preparados para receber. É a idade da fantasia, do faz de conta, né? É aquele caixa de papelão que vira uma casa, é o cabo de vassoura que é um cavalo, e de medos específicos, porque cada fase tem os seus medos. Um deles aqui é fantasma, escuro, animais peçonhentos, a morte dos pais, dos avós, eles têm esses medos. Próximo. E espiritualmente, eu citei aqui 4 características. São crianças nessa faixa, crédulas, eles, ou seja, acreditam sem questionar o que você está falando, são confiantes, tanto em pais quanto em professores, que para eles vocês são referência, né? Nós somos referência de pessoas que conhecem mais, que se aprofundaram mais, então eles confiam naquilo que vocês estão falando. E humilde, eles aceitam a verdade para si. No momento em que você está falando, eles entendem que é com eles. Eles não ficam pensando assim, estava bom para o meu amiguinho. Não tem essa soberba. Isso é coisa do adulto. Na criança, tem a humildade mesmo. E são conscientes do que é certo e do que é errado. Por conta disso, essa é uma idade ideal para você falar sobre o plano da salvação. Porque eles vão acreditar no que você está falando, baseado na palavra, vão entender quem é Deus, se você explicar, entender o que é pecado, você vai explicar e vai mostrar, o que Jesus fez na cruz por ele, ele tem capacidade de aceitar. Tanto é que grandes evangelistas se converteram nessa idade. E por fim, cognitivamente, a parte intelectual, que tem a ver aí com a aprendizagem, eles gostam de ouvir histórias, que já é um prato feito para você, né? Vai contar. Eles aprendem com base no concreto. Essa é a parte mais importante que você não pode esquecer. Quando eu falo concreto, é concreto mesmo. Ou seja, vai desde a figura chapada que você vai mostrar para ele, com uma riqueza de detalhes máxima que você puder, até coisas em 3D. Então você mostra assim um camelo para mostrar, para dizer o que é um camelo, porque eles nunca viram um camelo. Eu lembro quando eu levei esse, coisa, não sei se vai dar para ver, é um poço, né? Porque eu ia falar sobre a mulher samaritana, enquanto da mulher samaritana com Jesus, e eu falei, Jesus não tem realidade do que seja um poço, né? Então eu expliquei, mostrei para eles, fiz eles entenderem, e depois entrei na história. Eles queriam brincar e tudo. Então, eles precisam ver o que você está falando. Não adianta você falar e pedir para eles imaginarem, porque eles não têm essa capacidade de abstração. O tempo de concentração e memória também é crescente. Então, de 4 anos até 6, você tem de 20 a 30 minutos no máximo. Muitas coisas eles esquecem, então você vai ter que repetir. E essa capacidade de concentração não é uma Brastemp, mas é muito melhor do que, e maior, né, do que a do maternal. A noção espaço-temporal deles é limitadíssima. Então, quando você fala, por exemplo, quando a mãe fala para a criança, olha, domingo que vem a gente vai passear no parque. Ela não sabe o que é domingo que vem. Então, todo dia ela vai perguntar se está próximo do domingo, se o domingo é o dia seguinte. Então, você falar para a criança, isso aconteceu há 3.000 anos atrás, não está dizendo nada para ela. Dizer que a Judéia fica do outro lado do Oceano Atlântico, que é muito longe, ela não sabe nem o que é o Oceano Atlântico. Então, tenha em mente no momento que você for contar a história. O ensino, então, por isso, precisa ser simples, claro e objetivo, para que ela possa captar. E aí você tem 3 formas de aprendizagem que servem para a criança e para qualquer idade. Você tem o visual, auditivo e sinestésico. Pelo menos esses 3 a gente pode ver. O visual é aquele que vê tudo, para ele tem que ser visto, até a pessoa que fala. O auditivo é aquele que apreende pela audição. E o sinestésico é aquele que precisa ser tocado, precisa ser acessado, precisa entrar, né, na aula propriamente dita.
Bom, tendo visto isso, vamos ao planejamento da aula com suas partes. Pode passar. A primeira é o momento da recepção, que dura aí um tempinho, né? A recepção, primeira coisa que você precisa pensar é que a sua sala tem que estar arrumada. Você não pode arrumar a sua sala quando eles estão dentro, porque isso vai começar a arruinar a sua aula. Você deve chegar antes deles, né, das crianças, de preferência. Não pode chegar correndo, largando as coisas, tentando colocar uma coisa no lugar e outra, porque eles percebem que você está agitado, e isso também vai agitar as próprias crianças. E vai ser um momento que você vai acolher, vai beijar, vai abraçar, vai perguntar como é que está. Você vai acomodar as crianças, porque nessa fase eles têm muita coisa de sentar do lado do amiguinho. Vamos ver se a criança está bem, se não está, se está com alguma dor. Acomoda ela nas cadeiras, conversa e retira os distraidores. Muitas crianças levam boneca, carrinho, bolsinha que ganharam, enfim. Querem mostrar, querem brincar com aquilo. E eu já prefiro tirar nesse momento, sabendo que eles vão receber no final, porque para que isso não seja, por acaso, manchado no momento de um lanche e mesmo não distraia no momento da aula, da lição, do versículo bíblico, então eu já retiro. Os combinados, acordos de convivência também podem ser relembrados nesse momento. Se você perceber que a turma está muito agitada, você já coloca os combinados para eles. O lanche, isso é de igreja para igreja, tanto o momento que vai ser dado o lanche, como se dá ou não, mas inicialmente o lanche você distribui a um momento de integração entre eles e entre você e eles. Nesse momento, muitas crianças falam muitas coisas da família, da vida deles, num momento que ele está completamente relaxado. Então, você não deve dispensar esse momento vendo celular, arrumando coisa, conversando com o pai, com a mãe. É um momento que você está atento ao que eles estão falando. E a oração, eu coloquei aqui, mas ela pode acontecer e deve em vários momentos da aula. A gente chama de oração inicial, mas a ideia é que você explique por que a gente deve orar e como deve orar. Porque muitos pais não são cristãos, não são crentes, ou não ensinam as crianças, e às vezes nem oram em casa. Então, a criança vai crescendo sem ter essa referência. Você pode fazer um quadro de pedido de oração em um determinado dia. A criança vai pedir, eu quero que você ore pelo meu cachorrinho. Então, você bota uma figura de cachorro e o nome dela do lado. Fazer um relógio de oração e pedir para que ela leve para casa, para colocar no muralzinho dela, para que ela possa entender que oração é alguma coisa constante que ela deve fazer todos os dias. O momento do louvor, que nós tivemos a palestra com a Cris Pascoal, que foi uma bênção agora há pouco. Eu vou citar algumas questões relacionadas a essa faixa etária. Os louvores eles têm que ser relacionados com os momentos específicos da aula. Ela até, inclusive, colocou isso. Você primeiro precisa selecionar esses louvores em casa e colocar nos momentos que são de cada parte da aula. Então, a recepção tem louvores específicos, tem os louvores que falam sobre a Bíblia, os louvores que falam sobre comunhão, louvores que falam sobre batalha espiritual. Enfim, tem louvor para todos os tipos e momentos da aula. Você tem que selecionar. Os cânticos têm que ser de fácil entendimento. Letras fáceis, e você deve explicar mesmo assim o cântico para que a criança entenda o que ela está lendo, o que ela está cantando. Muitas vezes as crianças cantam, mas não sabem nem o que estão cantando. Então você precisa trazer ali a memória delas, fixar o que significa cada louvor. E faça gestos e recursos visuais. São muito importantes, tanto um quanto o outro. Os gestos ajudam muito em qualquer faixa etária, mas principalmente nessa. Por quê? Ela vai estar ajudando, já que eles não têm a leitura ainda. E os recursos visuais também, eles vão estar sempre com figuras
relativas à letra, e você vai colocar a letra também caso você tenha as crianças de 6 anos de idade. Então, ele vai se basear na letra aí, no visual, e as crianças de 4 e 5 vão se basear no visual. E os gestos também. No Google você acha vídeos explicando gestos de todas as formas. Ah, você não tem como ir na internet, falhou, mas você quer dar aquela música. Invente um gesto e depois você começa a cantar todas as vezes com aquele mesmo gesto. Os recursos musicais que você pode utilizar. CD, que tem várias editoras, várias livrarias, inclusive a Cris Pascoal, ela definiu alguns por faixa etária, porque cada faixa etária tem um tipo de música que deve ser cantado. Pendrive para você colocar ali no microsystem ou na televisão. Instrumento musical, se você souber tocar. Pode fazer bandinha também, que dá muito certo. E se você não tiver absolutamente nada disso, vai na sua voz e corpo. E Deus nos deu cordas vocais, uma caixa torácica perfeita e corpo para você fazer os gestos. E as crianças gostam muito, muito mesmo. Eu também vou passar um arquivo para vocês com músicas separadas por tema. Eu vou mostrar só alguns aqui para vocês terem uma ideia. Pode passar. Eu dei o exemplo dessa, a música do sabão, bastante conhecida. Então, de cada parte, a gente coloca a letrinha. Por fim, eu coloquei a letra, esse que tem a letra toda, que você pode colocar e a pessoa de 6 anos pode ler enquanto você faz os gestos. Então, você dispensa a sua mão, né? Reserva só para fazer os gestos, enquanto a letra fica ao lado. É muito fácil, você pode pegar isso na internet e montar de uma maneira muito tranquila. Geralmente eu uso o PowerPoint para isso, né? Alguns louvores separados por tema aqui. Então, você tem o início da classe, a nossa classe vai agora começar. Isso vai ficando registrado na mente da criança. Fala sobre os atributos de Deus. Deus é fiel, amoroso, poderoso. Tão grande é meu Deus é tão grande. E ele vai entendendo que ele é criador. A Bíblia, muitas músicas sobre a Bíblia, atualmente a Bíblia está sendo questionada por adultos. Precisa ser atualizada, então a gente precisa o tempo todo dizer que a Bíblia é a verdade, a palavra de Deus. De batalha espiritual, salvação, tem inúmeras músicas, inúmeros louvores. Essa é a que eu gosto muito, que é cheia de gestos, é uma benção essa música. E de crescimento, oração, serviço, igreja, evangelismo, por aí vai. Comer, comer, para fortificar, eles amam essa música. De missões, que também deve fazer parte da nossa escola dominical, e tem várias. Uma parte que eu achei interessante, até antes de falar sobre memorização, que eu li um artigo sobre idosos, e eu vou explicar por quê. Na verdade, eles estavam estudando, os musicoterapeutas, e foram até alguns lugares onde idosos ficam, casa de repouso, né, alguns asilos e tudo, e alguns idosos com Alzheimer em estágio avançado. E perceberam que, às vezes, eles já esqueceram tudo, absolutamente tudo, mas a música que eles aprenderam lá atrás, na sua adolescência, juventude, mesmo infância, eles são capazes de cantar ela inteira, com melodia, com letra, com ritmo, sem esquecer absolutamente nada. E eles entenderam que a última memória que se perde é a memória musical. Então, vocês imaginam o poder do louvor quando isso é ensinado de uma maneira focada, bem administrada na cabecinha da criança para o resto da vida dela. Ela jamais vai esquecer nos gestos, da letra, que sempre vai estar falando e deve estar falando da palavra e dos atributos de Deus. A próxima etapa aí é a memorização de versículo. Os versículos eles precisam ser visualizados e precisam ser referentes à lição bíblica.
Não é o versículo que você, eu queria tanto dar esse versículo, que às vezes não é o foco, não está seguindo o objetivo da lição que você quer dar. Vai depender do seu objetivo. Geralmente as revistas e os materiais didáticos já apresentam uma sugestão de versículo e às vezes já tem ele visualizado. Mas às vezes eu mudo, porque eu quero falar sobre uma outra coisa dentro da lição bíblica. Então eu vou lá, faço a visualização e falo sobre o outro versículo. Primeira leitura tem que ser na Bíblia e depois no cartaz. Nunca ao contrário, ou só no cartaz. E é na Bíblia, gente, nada de celular, nada de tablet. As crianças precisam ver você usando a Bíblia na escola bíblica dominical, já que é uma escola e tem que ter o livro principal, que é a Bíblia. E sempre na mesma versão. Sempre que se fala de memorização de versículo, você vai ter o método IEAR, bastante conhecido, mas você tem a introdução, que é uma história rápida, uma pergunta, para atrair a criança ao versículo que você vai ensinar. A de apresentação, onde você vai localizar aquele versículo no Novo Testamento, no Antigo Testamento, dizendo sempre que a palavra de Deus é a verdade. De explicação, você vai explicar as partes do versículo e entender, para quem entenda o todo, as palavras difíceis. A de aplicação prática daquele versículo, tanto para criança salva como para não salva, e R de repetição. E aí eu coloquei uma figura onde você vê um pote, né, com alguns círculos feitos em EVA e com algumas inscrições. Então, por exemplo, a criança tira um, está escrito de olhos fechados. Então, todo mundo vai repetir o versículo de olhos fechados, com a mão na cabeça. E eles amam isso também. Você pode fazer aí de 7 a 8 vezes para eles gravarem. Use o varal flanelógrafo. Opa, peraí, desce só um pouquinho, Monique. Volta só um pouquinho, por favor. As formas de você utilizar o versículo pode ser no varal, flanelógrafo, você colocar, né? Quadro montado, ele precisa estar sempre visualizando aquilo. O mural. A lembrancinha, eu gostava muito de fazer, mas é uma coisa opcional, tá? Eu gosto de colocar esses imãzinhos aqui, coloca na geladeira ou no quarto que eles tenham. Isso é uma forma de evangelismo. Às vezes os pais não são crentes e eles veem a palavra de Deus que foi aprendida, né? Vou mandar também um arquivo com técnicas de memorização e alguns exemplos de versículo visualizado. Pode passar, Monique. Eu selecionei aqui alguns. Então, esse primeiro aqui que tem uma mala aberta, né? E fez Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, com várias roupinhas. Logicamente que você vai trabalhar com a cor das roupas, vai ter uma palavra em cada roupa para as crianças de 6 anos poder ler. E as outras crianças, elas vão sempre visualizar e fazer referência com o versículo que estão aprendendo. O seguinte, confie no Senhor de todo o coração, está efetuando de um coração. Não se apoie no seu próprio entendimento, que é a cabeça, parte do entendimento. Reconheça em todos os seus caminhos, é uma bota. E ele endireitará as suas veredas. Isso tudo, gente, a criança consegue fazer essa referência, mesmo que não, essa conexão, desculpa, mesmo que ela não leia, porque a gente tem duas partes no nosso cérebro que trabalham a linguagem. Então, uma delas vai estar registrado ao longo da vida, né, desde que ele nasce, o nome dos objetos e a forma. E na outra parte vai estar o significado, para que serve aquele objeto. Então, quando ela vê aquele coração, e ela vai lembrar, logicamente, você fazendo a repetição, daquela parte do versículo que tem a ver com o coração. Então, no cérebro dela, ela faz essa conexão da forma, da cor, da palavra, que é o formato de coração, né, ao significado, que vai ser o versículo que você vai estar dando. Outro que eu coloquei, Romanos 3:23, as partes, né, separadas, um representando o mundo, a totalidade do mundo, o outro coração, o pecado, e destituídos estão da glória de Deus, uma casa no céu onde Deus habita, para falar sobre esse versículo. O outro,
de uma ovelha para falar Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa já foi sacrificado. Então, a gente geralmente distribui o versículo para não ficar numa foto só. A gente pode fazer isso no PowerPoint com facilidade, muito tranquilo. E esse articulado, que é um dos mais conhecidos, de João 3,16, que você pode fazer isso com qualquer versículo. Visualizando, você vai abrindo na medida que o versículo é falado e é repetido. Aqui não tem a parte escrita, só a referência. Pode passar. Com relação à lição bíblica, a lição bíblica ela não começa, logicamente, no sábado à noite, se você for dar aula para o domingo de manhã. Ela tem um preparo, e que eu sempre digo que é na segunda-feira, no dia anterior, na semana anterior, né, ao que você vai dar. Você tem que se preparar com antecedência para que Deus possa ministrar o seu coração antes de você ministrar as crianças. Senão você não tem nem autoridade para ministrar aquela criança. Para que seja possível você pesquisar, confeccionar ou comprar um material extra. Então você tem que, às vezes, fazer um versículo bíblico, um louvor que você tem que visualizar para aquela lição, ou qualquer outra coisa, a parte introdutória. Então você tem que ter esse tempo. Sábado à noite não dá para você fazer isso, né? Fica bastante difícil. Para que você use a criatividade que Deus te deu. Que Deus sempre dá a criatividade para a gente, e para essa faixa etária é necessário, mas você precisa executar essa criatividade. Pesquisar o significado das palavras desconhecidas, que são muitas. Eles têm um acervo de palavras muito grande, mas não tão grande, e você tem sempre que pensar que você vai estar dando histórias bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, com palavras e com um contexto completamente diferente do que a gente vive hoje. Então, você precisa pesquisar. E para que você possa traçar um plano de aula de acordo com o tempo disponível. Às vezes, você tem um tempo muito pequeno, mas você tem uma revista com muitos recursos. Então, você vai ter que pensar, separar aquilo que é importante, que é fundamental, e o restante você tira. E aí, adaptar e fazer um plano de aula em cima do tempo que você tem. Para isso, você vai ter que ler a história bíblica, registrar num caderno à parte os personagens, lugares, tempo, fatos importantes. Se você quiser saber como você faz isso, faça o curso da APEC, que você vai aprender perfeitamente. E eu digo isso, gente, porque em alguns momentos, em um especial, eu lembro, eu estava dando a história de Ruth, e teve uma criança que já no finalzinho da história falou assim: tia, não foi bem isso que aconteceu, não. E eu falei: oi? E a turma toda parou. E ela disse assim: olha, que minha mãe comprou um DVD e Ruth, na verdade, antes de conhecer Boaz, ela fez isso, assim, assim, que ela foi para isso. E aí ela contou uma história. E então eu peguei a Bíblia e expliquei para ela: olha, quem fez o filme, quem geralmente faz, e novelas que tem a ver com a Bíblia, de histórias bíblicas, geralmente eles fazem, colocam coisas lindas, floridas, porque o filme precisa ser grande, o desenho precisa ser grande, e você precisa ser atraído para aquilo ali. Mas nem sempre aquilo que está no filme, está no desenho, foi o que aconteceu. Mas o que a tia falou aqui hoje é a verdade, está completamente certo, porque está na Bíblia. Então, eu fechei aquilo com ela, porque senão as crianças iam pensar que o que eu tinha falado não era verdade e o filme é que era a verdade. E depois eu continuei falando um pouco mais sobre isso, essa comparação de filmes com a Bíblia. Mas se você não lê a história na Bíblia, porque tem gente que só lê na revista, fica muito complicado para você saber se realmente aquilo está na Bíblia ou não. Treine a história com recurso visual. O recurso visual precisa primeiro ser aprendido, porque tem uma técnica para cada recurso visual. Então, o flanelógrafo tem técnica, o caderno ou livro de histórias tem outra técnica, uma história em palito é outra técnica. Então, você tem que treinar a história dentro do tempo de concentração que eles têm com o recurso visual.
E o tamanho também tem que ser adequado. Às vezes, vem professor com uma história desse tamaninho, tem 15 crianças lá no fundo da sala, e a criança vai ficar 3 minutos olhando aquela figura. Se ela não entender o que está nela, simplesmente ela vai perder a atenção e vai para outro lugar, mentalmente falando. Então, o tamanho precisa ser adequado à sala e à quantidade de alunos. Enriqueça sua aula com fotos e curiosidade. Isso também é muito importante. A maioria das crianças, uma boa parte, né, já conhece as histórias bíblicas. Crianças que nasceram na igreja e não tem paciência, às vezes, com aqueles que não nasceram, que estão ali pela primeira vez e estão há pouco tempo. Mas o fato é que é interessante que você traga curiosidades a respeito da história bíblica, isso só pesquisando, e traga fotos para que eles entendam e possam voltar àquela época. Eu lembro que quando eu dei a história da Corrie ten Boom, que é uma história missionária, eu pesquisei na internet e levei algumas figuras, não sei se vai dar para ver aqui, mas a figura da família dela, quando ela era pequenininha, é legal porque as crianças se identificam, né, com o tamanho. Depois aqui, a família com ela maior, ela mais idosa, né, bem idosa, com aqui do lado de cá, já viajando, porque ela viajou muito. Depois, a casa dela, que virou um museu, uma casa muito diferente daquilo que a gente tem aqui, né, no Brasil, a parte interna. E eu queria mostrar, na verdade, essa parte aqui, que foi o esconderijo dela, na verdade, o esconderijo que tinha na casa dela, para colocar judeus, né, que estivessem fugindo. Então, eu mostrei, aqui vem a parte interna. Então, eu queria dizer para as crianças como é que foi isso, porque a história dela se passa com ela, a família dela escondendo os judeus, e depois a família, uma parte dela foi carregada para o campo de concentração. E eles se interessaram muito, gostaram muito. Depois eu mostrei algumas coisas referentes ao campo de concentração, que é uma coisa difícil de você falar para uma criança dessa idade, mas é importante para eles poderem entender o quanto ela passou de dificuldade e como ela pôde depois evangelizar com aquilo que ela passou. Se eu falo só campo de concentração, eles não sabem o que significa isso. Se eu falo esconderijo dentro de uma casa, eles não sabem o que é isso. Hoje em dia, não tem lugar nem para você colocar mais uma mala, que dirá um esconderijo. Então, foi uma coisa que eu fiz questão e faço em outras aulas. E, por fim, peça a unção de Deus, porque sem a unção de Deus não adianta você preparar toda a aula com o maior recurso, melhor que você tenha, pesquisar, porque a unção de Deus precisa entrar com você e você precisa ser usado por Deus no momento que você entra na sala. E aí vem a lição bíblica. Dicas importantes. Primeiro, posicione o recurso visual a ser usado. Geralmente ele fica aqui na região abdominal. Então, você tem que ver aonde as crianças estão sentadas, porque ela não pode ficar assim o tempo todo olhando você, de pé e às vezes com o recurso visual aqui em cima. Ela vai cansar, vai abaixar e não vai olhar. E também tem que estar próximo, para ela poder ver o máximo possível o recurso visual que você está fazendo, que você está mostrando. Dramatize a história. Isso é uma parte muito importante. E Deus vai capacitando a gente nesse sentido. Então, use os seus gestos, todo o seu corpo, a voz, e coloque emoção na hora que você está dando a aula, ministrando a lição bíblica. Porque você tem histórias tremendas, eu acho todas as histórias tremendas na Bíblia, mas que as pessoas falam assim como se estivesse contando uma história normal. Então, por exemplo, a história de Sansão é uma história tremenda e o final da história, com ele com o olho vazado, querendo fazer justiça, Deus dá força para ele, e a professora vai e fala, pois é, então ele encostou a mão na coluna, desabou tudo, matou todo mundo, ele também morreu. Também, né, gente? Desobedecia a beça. Não fala aquilo com a emoção devida.
falando sobre a questão do pecado, da desobediência, sim, mas como Deus foi ainda misericordioso com ele, atendeu o seu pedido, mas como também Deus não queria que ele morresse daquela forma, e que o pecado gera a morte. Isso tudo você vai colocando na emoção, na voz, no momento que você está falando. Assim como histórias tremendas, lindas, de final incrível, você não pode falar de qualquer maneira. Utilize os 5 sentidos durante a lição. Então, geralmente é usado a parte visual e auditiva, mas você deve e pode utilizar algum instrumento, algum objeto que tenha a ver com a lição bíblica, que vá acessar o olfato, o paladar e o tato. Essa criança precisa entrar dentro da história, haja visto que ela é bastante sensível, né? Então a gente precisa usar os 5 sentidos. Alguns recursos visuais que a gente pode se utilizar, aliás, tem muitos, né? Que na faixa seguinte já é mais difícil você usar tantos, mas você tem livros ou cartazes soltos, histórias para flanelógrafo, figuras no palito, figuras coladas no cartaz, avental, fantoche, boneco de feltro. Vou mostrar aqui alguns, porque às vezes as pessoas pensam que não é possível, mas coisas simples que você pode colocar aqui no palito, colocar numa base de isopor. Você pode ter, eu coloquei no final referências bibliográficas, eu coloquei lá os sites para vocês. Tem esse site aqui que eu acho muito bonito, Free Bible. Ele tem uma série de figuras muito bonitas, de Gênesis e Apocalipse. Você pode estar fazendo uso, são muitas figuras. Você não tem a impressora colorida, não tem problema. Você coloca apenas o contorno, tira, né, da internet, e você mesmo pode colorir e dar uma super aula. Histórias em cartazes, que também as crianças amam, né? Tem muitas possibilidades nesse sentido. Histórias de flanelógrafo, para quem não conhece, as crianças amam. Aqui, numa época tão tecnológica, quando as crianças veem isso, ficam impressionados como é que esse negócio cola. Depois eles querem brincar e tudo. Aqui, por exemplo, foi a história de Faraó com Moisés, e tinha uma criança que falou assim: tia, cadê o palácio do Faraó? Eu falei: tá aqui atrás. Ela falou: não estou vendo, porque faltou o cenário. Então, eles ficam ali olhando, verificando todos os detalhes, né? E aqui eu não tinha o cenário, mas eu fui colocando, tirando. Tem uma técnica para isso. Tem histórias de livro. Aí nós temos aqui a história da Quarentena 1. São vários da APEC. Tem uma forma de você contar. Internamente, tem toda a parte da história, o esboço, como você vai trabalhar o versículo, as atividades de fixação, ou melhor, as atividades de recapitulação. Enfim, tem uma quantidade enorme de possibilidades. Até, falando das histórias da APEC, eles sempre colocam o plano da salvação na história, que realmente é a coisa mais importante que tem. A criança precisa se converter antes de entender e abraçar todos os princípios bíblicos. E aí você deve levar os símbolos, né, as cores. Teve aí, como a Monique falou, a live das 5 cores, trabalhando com as 5 cores. Pode ser em flanela, pode ser em cartaz, pode ser através do livro Sem Palavras. Isso precisa estar na sua mão. Agora, muito importante você prestar atenção àquilo que está atrás de você no momento que você está dando a sua aula ou ministrando a sua lição.
Às vezes você preparou aquele recurso maravilhoso, mas você está na frente de uma janela, onde passa toda hora um adulto ali falando, e ele com certeza a criança vai ficar olhando o que está na janela. Ou atrás tem uma parede pintada, ou com mural todo cheio. Então, preste atenção e saia dessa parte. Algumas revistas aí, como sugestão, a gente tem a Pluguinho, que a gente usa bastante, com esses 4 momentos aí, ela é bem completa, vem com CD, vem com anexo para você fazer o versículo, as atividades complementares, tem a atividade do aluno, enfim. Da Cristã Evangélica também tem a pré-primária, com umas figuras muito bonitas, ela é outro estilo. Da PEC você tem os kits dos pré-escolares, também é bastante rica, com informações sobre essa faixa etária. Essa de flanelógrafo que eu acabei de passar para vocês, a única coisa é que as atividades de recapitulação elas sempre são para crianças de 5 anos em diante, mas que você pode adaptar. E da CPAD, que também é bem interessante, se não me engano ela é trimestral, com recursos visuais vendidos à parte, que são muito bonitos. Vou deixar também nas referências bibliográficas para vocês verem. E aí você tem aventais de pano, que você pode dar uma história inteira com ele, figuras no palito, personagens feitos de feltro, cenário em EVA, teatro em caixa de sapato. As crianças amam isso. Fantoche. Se você não sabe fazer absolutamente nada disso, você pode comprar de quem faz. Eu coloquei aí a propaganda da tia Sandra. Tem a Marluce também, que ela capacita, né, na questão dos fantoches e ventrílocos, né? Todos podem ser usados no momento de uma história. Pode passar. Atividades de recapitulação é muito importante para essa faixa etária, lembrando que a memória deles está em expansão. Então, os jogos nessa faixa etária não têm intenção de competir. E não faça competição que vai dar ruim, né? Como dizem. É para participar e para revisar a lição. Se você quiser dar um brindezinho, tem que dar para todo mundo ganha. Então, você pode fazer o uso da caixa surpresa, com objetos referentes à história dentro da caixa, o dado gigante, onde a criança mesmo joga, e cada número é uma pergunta. Pescaria, geralmente eu faço com imã, porque com aquele gancho, mesmo feito com clips, fica muito difícil, então com imã fica legal. Boliche, se você quer falar sobre uma parte negativa que apareceu na história que você quer que as crianças deixem, então você pode usar isso. Amarelinha também, cada quadradinho uma parte da história. Perguntas dentro de objetos de EVA. Se você está contando uma história que tenha ovelha, então você faz uma ovelha de EVA e coloca as perguntas ali dentro. Rodinha com música, a criança vai cantando, na hora que parar a música, a criança que está com o objeto continua a história dali para frente. Também tem dramatização que eles amam, só você levar alguns pedaços de TNT, fazer ali a roupagem, e eles adoram. Fantoche pode ser usado para a criança responder, o fantoche faz a pergunta, a criança responde, e gravuras da história para ela colocar em ordem e recontar. Vou colocar um livro aqui para vocês, que é bem interessante, está bem antigo, que tem muita coisa. Eu comprei esses na CPAD, tem os recursos aqui depois para você xerocar e fazer, e utilizar nessa parte de recapitulação. Tem uns livros assim que ninguém merece, né? São difíceis, então não vale a pena. Pode passar para o próximo. Aí para vocês verem, né, ter uma ideia, essa caixa surpresa que as crianças colocam lá dentro, retiram. Esses símbolos que tem a Bíblia, o martelo, que são símbolos referentes à Bíblia, quem faz é a Valéria Campanoni, e eu coloquei também o link para vocês poderem entrar em contato com ela pelo Instagram.
Enfim, são muitas possibilidades e você precisa fazer a parte de recapitulação. Pode passar. Atividades de fixação, então, são várias. Você pode variar. Então, você vai de pintura com lápis de cor, giz de cera, guache de todas as formas. Eu sei que as mães não gostam muito de guache, mas você toma os cuidados e você faz muita coisa com guache. Recorte, desde que sejam coisas simples, sem muitas voltas, sem muito detalhe. Colagem também, de tudo quanto é tipo. Você pode colar tecido, papel, purpurina, semente, tem uma série. Uma dica que eu sempre dou para colagem, para criança dessa idade, é você colocar numa tampazinha uma quantidade de cola, para eles só ir ali, morarem o dedo e passarem onde for, porque se eles fizerem assim, espreme e sai com um monte de cola. Textura também, com lixa, folha de árvore, mosaico, modelagem com massinha, cansei de fazer isso, eles gostam muito, com argila, com biscuit. Inclusive o biscuit pode levar para casa, vai ficar durinho, e eles vão ver aquilo que eles fizeram. Montagem de objetos, de personagem, jogos. Os jogos aqui nesse momento são referentes à lição que foi dada. Então, você pode montar um quebra-cabeça, um jogo da memória, ligue números, labirinto, enfim, mas tudo referente à história. Para a criança colorir cenas e ordenar, levar para casa, e dobradura, desde que sejam também simples, nada de complexo, até porque você vai ter que ali ajudar. A parte final da EBD seria a oração final. Eu acho muito importante. Muitas vezes a gente esquece, pedindo para que Deus não permita que o diabo pegue aquela informação, a semente que foi lançada, e destrua, sufoque, apague isso da memória das crianças. Então, a gente já lança essa oração sobre a vida das crianças, inclusive do restante da semana que eles vão ter. Brincadeiras, que eu acho muito, muito interessante, muito importante. Se não me engano, foi a Cris que falou também sobre isso. Eles precisam ter essa referência de amigos dentro da igreja. Você vai entregar as atividades, pertences, fazer a despedida e entregar as crianças aos pais. Muito cuidado com isso. Não deixe a criança sair sem os pais, ou com uma outra criança, ou com uma outra pessoa, porque qualquer coisa que aconteça com as crianças, a responsabilidade é sua, porque eles deram para vocês, né? A responsabilidade. Pode passar. Um exemplo de plano de aula que eu fiz assim, de forma muito rápida, pensando na história da libertação do povo, o louvor no Egito Escravo Fui, que tem muitos gestos, e você pode fazer a visualização. Por mim morreu Jesus, porque você pode utilizar essa história para falar sobre a última praga e a correlação da libertação feita através de Jesus. O versículo bíblico, esse que a gente já tinha lido, de 1 Coríntios 5,7, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. A lição bíblica que está no texto de 7 a 12 de Êxodo, pode ser história em flanelógrafo ou em figura. Atividade de fixação, colorir e montar um jogo de memória das 10 pragas. A criança colore, você coloca num papel mais grossinho, leva para casa, os pais cortam e ela vai recapitular aquela história e, inclusive, contar para os pais, né? E a de recapitulação, essa moça, eu vi muito interessante, até fiz aqui para mostrar para vocês, das 10 pragas. Ela numera cada latinha dessa, que eu preenchi com essa folha de camurça, e você faz, né, as 10 pragas em EVA ou em papel mesmo, coloca um imãzinho e coloca aqui dentro. Na verdade, você vai colocar aqui e vai perguntar para a criança qual é a terceira praga, quarta praga, ela tem que adivinhar. Pega, vê se é ou se não é, se não for, coloca aqui dentro novamente.
E assim vai. E esse recurso você pode usar para outras histórias, né? Isso que eu achei bem interessante. Pode passar. O que tem a ver o visual da professora, gente, que é uma classe específica. Então, eu queria dar só um toque rápido sobre o visual da professora de jardim. Aí só serve mesmo para as mulheres. A roupa dessa professora, ela precisa ser confortável e simples. Simples no sentido assim, o mais lisa possível. Pelo menos na parte de cima. Porque na parte do tronco é que você vai colocar o seu recurso visual, um fantoche, a parte do versículo. Então, tudo é que fica no tronco. Se você coloca uma blusa com babados, com cores fortes, com estampa que vai brigar com esse visual que você vai colocar, pode ser que ela perca atenção no que você está mostrando e comece a olhar para a sua blusa. Então, a primeira pessoa que aparece, inclusive aqui, ela está bem encaixada ali com a saia estampada e com a blusa branca, você pode ser mais lisa possível. Os acessórios também. Então, tem que ter bom senso, colar, brinco, pulseira, arco, principalmente quando você quer falar, por exemplo, do plano da salvação. Então, tem professoras que colocam aquelas 5 cores em todos os acessórios, né? Então, isso vai desviar, às vezes, a atenção da criança. O excesso de cor, ele distrai a criança. Ao invés de focar, ela distrai por uma coisa que não tem nada a ver e perde a atenção naquilo que você realmente está falando. Maquiagem também sobra, porque é daqui que vai sair sua voz. Então, você não pode carregar na maquiagem. Calçado, de preferência baixo, porque você tem que ter agilidade, mobilidade dentro da sala de aula. Perfume, muito cuidado com as crianças alérgicas. E uma coisa que eu tenho percebido aí no mundo cristão, muitas vezes, que acha que o professor é um recreador, ou seja, ele tem que aparecer o mais colorido possível, porque a criança gosta de cor. Ora, eu creio que criança gosta de cor e o adulto também. Deus fez muito colorido. Então, não fique pensando que você precisa aparecer todo colorido para chamar a atenção de alguma forma. Ele é um mestre e tem que ter a postura de mestre. E é uma mensagem que eu sempre coloco, que a mensagem do evangelho ele tem que estar no centro, tem que ser o centro da sua aula, e não você, ou às vezes o próprio recurso, que você acha que tem que ser uma coisa estrondosa, mas não, a mensagem que você está veiculando ali é que é a mais importante, é essa que precisa ficar no coração da criança. E, por fim, pode passar, Monique. Sobre a infraestrutura da sala, eu sei que cada sala ou cada igreja é diferente, tem uma realidade diferente. Eu já dei aula num cubículo que não tinha absolutamente nada durante meses, porque não tinha nenhuma condição. Mas à medida que você vai tendo condição, eu acho que é interessante a gente ter mobiliário adequado. Crianças muito pequenas, sentada naquelas cadeiras grandes, ela vai ficando desconfortável ao longo da aula. Então, é bom que esteja naquelas cadeirinhas pequenas e com as mesas também. Iluminação também é importante, se ela não vê o recurso visual que você está mostrando, ela pode perder a atenção. Ventilação, eu já vi criança parando história para falar que está com frio, que quer que desligue o ar-condicionado, o ventilador, são coisas que você tem que ver antes. Mural, que é bom ter, e tem uma série de coisas que você pode colocar no mural, só que você tem que ir diversificando, tirando, colocando. Não pode ser aquilo que você coloca no dia 1º de janeiro e vai ficar até o dia 31 de dezembro. Tem que ser algo dinâmico. Quadro de flanela, que ajuda muito, tanto na história quanto no versículo, louvor. Quadro imantado, varal, uma coisa muito simples e que também ajuda bastante. Armário para você colocar as coisas que não devem ficar expostas, né, para as crianças, prateleira ou caixa de brinquedo, TV e aparelho de som, se tiver. Todas essas coisas é se tiver. Mas o mais importante é, que eu coloquei aqui ao lado, a sala sempre precisa estar arrumada. Tenha ela que tiver, mas precisa estar arrumada. E a criança percebe isso. Limpa,
Muitas vezes você entra, às vezes, na sala antes de começar e percebe que ela foi utilizada por um outro grupo, por uma outra professora, não está arrumada corretamente, não está limpa. Você vai, faz uma limpeza rápida e descarte materiais velhos que não dê mais para usar, sujos que não dê mais para limpar e quebrados. É uma questão de segurança, além de ser algo que eu acho que Deus se agrada, né? Deus é um Deus organizado, um Deus que zela pela limpeza, né? Pela saúde das pessoas. Então, muitas vezes a gente não descarta porque acha que não vai ter dinheiro para poder repor, mas às vezes é melhor não ter do que ter algo que seja muito sujo ou que seja quebrado. Então, a gente sempre está vendo lá na nossa igreja, precisa repor, não está bom, não dá para repor agora, mas vamos jogar fora, e a gente fica com o estritamente necessário, mas que esteja bom para ser usado. Tem uma coisa que eu não falei, que eu queria falar no momento da lição bíblica. É um versículo que eu queria deixar com vocês aqui. Fica em Êxodo, capítulo 12, versículo de 8. Na verdade, essas são as instruções que Moisés estava dando para o povo no momento da Páscoa, ou da última praga que eles iriam repetir ao longo da vida. Então diz, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Esse último versículo que eu queria que vocês tivessem em mente. Nada deixareis até pela manhã. Tudo deveria ser comido do cordeiro. E o cordeiro tem o significado de Jesus, a gente sabe disso, e Jesus ele é falado, pregado de Gênesis e Apocalipse. E a gente precisa ensinar para as crianças toda a Bíblia. Elas precisam se alimentar com toda a Bíblia. Eu não posso privar a criança de uma história ou outra, porque ela é mais difícil, ou porque ela é mais pode ser mais aterrorizante, ou tem um fim triste. Ela precisa ser contada, porque as crianças não estão sendo poupadas, mesmo as pequenininhas, de histórias terríveis aí no mundo. E às vezes a gente nem se incomoda com essas histórias, mas a gente fica cheio de dedos para contar uma história mais dramática em relação à Bíblia. Mas ela precisa conhecer, porque tem princípios muito importantes que ela precisa internalizar do Gênesis ao Apocalipse, por mais difícil que ela seja. Então, muitas vezes na escola, a criança dessa idade vai, senta na salinha, às vezes no chão, e a professora apaga um pouco a luz, faz aquele clima e começa a contar uma história aterrorizante, que tem bruxas e tantas coisas terríveis, e os pais acham aquilo ali muito normal, às vezes até vai com um trabalhinho para casa para fazer. E a gente fica cheio de dedos, não pode. A gente tem que falar realmente toda a palavra, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Elas têm capacidade de aprender, obviamente, dentro da linguagem delas, né? Bem, é isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ajudado. As referências bibliográficas eu vou passar depois para a Monique, ela vai postar aqui para vocês. Tem os sites das pessoas que fizeram isso, todos esses recursos que eu mostrei, sites de editoras, livros que eu utilizei. E, como está escrito, eu espero que Deus abençoe a todos nessa missão imensa de evangelizar e discipular as crianças do jardim, que é uma classe assim, extremamente amável, e que tem uma grande capacidade, um grande potencial de receber Jesus e de crescer na fé. Ficam aí os meus contatos também, caso vocês queiram entrar em contato comigo, Face, Instagram, WhatsApp, e as perguntas depois eu vou escrever e responder pelo próprio no próprio sistema, né? É isso.
Que bênção! Que maravilha! Quanta informação importantíssima que um professor de ABD dessa classe precisa saber. São várias informações que você colocou aqui, são preciosas, né, que nós precisamos ter conhecimento para que a gente possa preparar uma aula para alcançar essas crianças. Porque uma aula mal preparada, né, a gente não alcança ninguém. A gente não consegue ensinar nada direito, não há um aprendizado, né? Porque não houve ali um planejamento adequado e, quando não há planejamento, consequentemente, o ensino será fraco, né? Será um ensino falho. Então, foi muito rico o seu conteúdo que você trouxe aqui. Amei, amei, amei. Parabéns. Muito bom. E uma das coisas importantes que você falou, né? Que a questão de como segurar o visual, a questão do ambiente, né, da sala. Isso, as pessoas acham, né, como você falou aqui, que criança gosta muito de cores, de coloridos e tudo mais. E por isso acaba, né, poluindo muitas das vezes o ambiente e também a roupa que coloca, né? A maquiagem, às vezes se maqueia demais. Muito respeito aí aos palhaços e às bonecas. Amo vocês, tá? Nós estamos falando disso aqui, para deixar bem claro, mas do professor de escola bíblica dominical, tá bom? Quando a gente está falando de culto, de pregação, aí é uma outra coisa. Estou esclarecendo aqui para não ter nenhum tipo de mal entendido. Mas como professor, lembrando que a escola bíblica, o nome já fala, é uma escola, né? Então nós precisamos estar vestidos, em primeiro lugar, como filhos de Deus, como servos de Deus e também como professor. Então, eu achei muito importante você fazer essa colocação aqui, porque realmente tem pessoas, né, servindo em Ministério de ABD e também Ministério Infantil, colocando blusas, né, do qual abaixo aparecem os seios, né, saias que não vão até os joelhos, saias mais curtas, muito justas. Então, enfim, roupas que não trazem conforto nenhum, né, como você bem colocou aqui, e também que acabam ficando indecentes, né? Para o professor que está, porque o professor de jardim é um professor que às vezes precisa sentar no chão, né? Precisa se abaixar para colocar na mesma altura. Então, nós precisamos nos atentar a esses detalhes e também aos acessórios, né? Achei muito importante você falar sobre isso. E usar tênis, usar rasteira, sapatilha, né? Algo assim que vai te dar conforto, porque a classe do jardim para baixo é uma classe que demanda de nós ali, digamos assim, movimento, né? Então a gente precisa estar adequado. Maravilhosa, né? Amei, muito obrigada pela sua disponibilidade. Obrigada por você, né, ter estado com a gente nesse tempo, Margarete. Então, chovendo elogios aqui para você, glória a Deus por isso, muito feliz, viu? Uma bênção mesmo. Eu tenho certeza que quem assistiu aprendeu bastante, porque não tem como aprender, né? Ela ensinou aqui tudo bem mastigado para gente, e foi assim, um momento muito rico de aprendizado. Louvo a Deus pela sua vida, agradeço mais uma vez por esse tempo aqui que nós tivemos, pelo seu sim, né? Por ter estado conosco, e que Deus te abençoe muito e recompense, né? Te honre por tudo que você tem feito. Tá bom? Amém, amém. Também, fiquei muito feliz de preparar e de dar para vocês essa palestra, e espero mesmo que tenham alcançado, né? Como eu tenho aprendido horrores com as outras, e sempre fica aquele gostinho assim de quero mais, assim, e até eu pensava que sabia muito sobre aquele assunto, quando você ouve a palestra da pessoa, você, gente, nunca imaginava isso, porque a pessoa se aprofundou naquela parte, né? Exatamente. Então, eu acho que muito rico, a gente tem que ter essa humildade também, né, diante dos palestrantes, as pessoas que têm a experiência. Nós somos eternos alunos, alunos, né, e temos que estar sempre em processo de aprendizado, porque muda, né? E são muitas coisas novas para a gente aprender, adaptar e colocar em prática. Muito obrigada mesmo. O pessoal está aqui querendo programar já outras palestras, gente. Não vai embora lá, sorteio. Vamos despedir aqui da Margarete, mas vamos para o sorteio
Margarete, obrigada mais uma vez. Deus abençoe a tua vida. Gente, quem quiser entrar em contato com ela, ela deixou o número dela. Você pode colocar também nos comentários, tá, Margarete? Uma coisa que eu não consegui pegar foi a passagem bíblica que você leu. Eu só entendi que era Êxodo 12, né? Depois 12. você põe 12, depois você põe no comentário, tá bom? Tá essa bom. Passagem para quem também não conseguiu pegar, tá? Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigada. Um grande beijo para você. Para você também. E até a próxima oportunidade. Se Deus permitir. Amém. Tá bom? Amém. Um beijo. Tchau. Beijo.